Seja muito bem-vindo à plataforma de aprendizado da W2A Cursos. Meu nome é Verônica Albuquerque, sou diretora da W2A Cursos, que foi desenvolvida na área educacional na modalidade de educação e-learning, aplicando cursos com temáticas atualizadas. O nosso principal objetivo é proporcionar aprendizado aonde quer que você esteja. Para que você tenha a melhor experiência com nossos serviços, convidei para esse projeto o professor Francisco Carlos, onde ele irá conduzir a parte educacional, o desenvolvimento de novos cursos, sua aplicação e também mentorias. Vou deixar vocês com o professor Francisco Carlos para que ele se apresente. Quero parabenizá-lo por estar aqui. Espero que sua experiência seja inesquecível. Vou ficando por aqui, nós nos encontramos nas redes sociais. Olá, tudo bem com vocês? Toda vez que eu tenho que me apresentar, eu lembro de uma situação que aconteceu lá no início dos anos 2000, que isso bugou a minha mente. Então, naquele período, eu recebi um convite, para fazer um curso técnico, e como vocês sabem, para ter o curso técnico tem que ter no mínimo segundo grau, e eu não tinha na época, eu só tinha só o primeiro grau completo. E aí não pude fazer e isso bugou a minha mente, eu fiquei muito preocupado. Poxa, se eu quero melhorar a minha situação de trabalho, minha renda familiar, meu processo de trabalho, eu tenho que me capacitar, eu tenho que melhorar a minha educação. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, agora eu vou ter que, esse período eu vou ter que me dedicar ao máximo para poder concluir pelo menos o segundo grau. E aí eu comecei a fazer a minha trajetória, a minha trilha de desenvolvimento. Quando foi em 2004, eu concluí o meu segundo grau. E aí, quando eu concluí esse segundo grau, eu disse, agora eu estou pronto para fazer uma graduação. Uma empresa grande aqui no estado, ou de nível nacional, ela fez uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas e disponibilizou um curso em EAD, um curso à distância de administração. Só que a metade da turma tinha que ser dessa empresa e a outra metade era demanda espontânea. E aí Deus me iluminou e me colocou dentro desse processo educacional e aí eu fui concluindo a minha graduação. Eu gostei tanto desse processo educacional que eu disse, não, eu vou me especializar sobre esse processo de educação à distância. E aí foi quando eu fiz minha primeira especialização, que foi a especialização em educação à distância pelo Senac. Abriu a minha mente sobre a educação, comecei a gostar mais ainda a importância do processo educativo à distância para um profissional que não tenha tempo de fazer um curso de modelo presencial. Então eu comecei a ver a importância desse processo educativo e aí eu comecei a gostar mais ainda. Em 2004 também aconteceu uma coisa fantástica para mim, que foi eu ingressar no serviço público. Então eu sou servidor público do Estado na área da saúde. E atualmente eu estou trabalhando no setor de RH, no programa de avaliação de desempenho. Mas, logo quando eu terminei a minha especialização em educação à distância, abriu a oportunidade de fazer uma segunda especialização, que foi a especialização em gestão do trabalho e saúde, pela Universidade Federal de Alagoas também. E aí eu concluí a minha segunda especialização. Então eu já tinha o meu segundo grau, tinha a minha formação acadêmica na área de administração, e já tinha 2 especializações. Aí chegou a terceira oportunidade de fazer uma especialização, que foi a especialização de formação integrada multiprofissional. Esse processo já era um processo da área da saúde, só que na parte de formação. E aí eu comecei a gostar de ser professor. Aí foi nesse período que eu disse, não, eita, professor é tudo de bom, então eu vou fazer de tudo para me tornar um professor de excelência. E aí eu fiz essa especialização e aí eu concluí a minha terceira especialização. Quando foi em 2017, passado 13 anos depois de eu ter concluído o meu segundo grau, eu concluí, apresentei minha dissertação e consegui o grau de mestre. Então eu sou mestre em gestão de sistema e-learning, que esse sistema e-learning é um modelo de educação também à distância, é uma derivação da educação à distância. A educação à distância é um todo, que vem desde do curso por correspondência, curso por rádio, curso por transmissão via satélite e agora pela internet. Então a educação à distância é um todo, um pacote completo,
E a educação e-learning, ela é um pedaço desse todo, né? É uma parte desse todo. Então, o que acontece? Na Europa, né, nos Estados Unidos, esse modelo de educação, a e-learning, ele é mais difundido, né? E aos poucos está chegando no Brasil. Então, eu quero, a W2A quer trazer esse modelo de educação para que vocês entendam esse processo e vocês percebam a diferença de um para o outro. No curso, o uso das ferramentas digitais na educação e na comunicação, eu explico melhor toda essa trajetória da educação à distância no país. Eu explico também a diferença da educação à distância e da diferença da modalidade da educação e-learning, e falo também de outros pontos, como o blog, a importância do blog para essa educação e para essa comunicação, a diferença entre TICs e SICs, né? E eu falo também um pouco sobre convergência de mídia, né? Existe um equipamento, né, que a gente utiliza com muita frequência, que é considerado o mestre da convergência de mídia, né? Nesse curso eu explico todo esse processo. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse curso, você pode entrar aqui, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, e você acessa ele e tem mais entendimento como é distribuído os módulos, né? Já em relação à minha trajetória profissional, ela não foi diferente não, ela teve também seus altos e baixos. Para você ter ideia, o meu desejo, quando eu era adolescente, era ser cobrador de ônibus. Eu achava o máximo ser cobrador de ônibus, porque ele era um profissional que não ficava dentro de um ambiente fechado, né? Ele ficava dentro do ônibus lá, não tinha a responsabilidade do motorista, né? de conduzir aquele processo de tantas vidas ali com ele. E aí ele só tinha aquele processo de conhecer as pessoas, né? de andar pelos bairros, e aí ainda ganhava o dinheiro, né? Que naquela época o salário era um pouco melhor do que hoje, né? Proporcionalmente ao salário mínimo, e não exigia o segundo grau, só precisava ter o nível fundamental. E eu conheci uma pessoa que trabalhava no RH de uma grande empresa aqui no estado, e ela disse: Francisco, ó, se você terminar o fundamental, eu indico você para trabalhar na empresa lá como cobrador. E aí eu tinha que terminar o meu primeiro grau para poder conseguir esse emprego, que para mim era o emprego dos sonhos. E aí nesse meu tempo eu fui servir o exército. Então eu servi o exército no primeiro pilotão da primeira companhia do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, e eu super orgulhoso, né, de estar ali no exército. Nenhum dos meus irmãos tinha conseguido e eu estava ali servindo o exército, então para mim foi uma coisa muito importante ter acontecido. Quando eu saí do exército, aí eu fui trabalhar em farmácia, aí aquele desejo de ser cobrador de ônibus foi sumindo. Eu fui trabalhar em farmácia, né? Fui trabalhar primeiro no distribuidor de remédio, e aí eu fui galgando e fui entrando no processo de farmácia, aí eu fui ser vendedor e todo aquele processo. Aí foi quando eu entrei no serviço público e fiquei nos dois. Fiquei trabalhando em farmácia e fiquei trabalhando como servidor público. E aí entrou todo aquele processo educacional, graduação, todo aquele processo. A minha trajetória como professor, ela aconteceu no período que eu comecei a atuar como tutor em algumas especializações na Universidade Federal de Alagoas. Eu também atuei como tutor em cursos de especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí eu fui ser instrutor da Escola Técnica de Saúde do Estado. Aí já era um momento presencial, foi muito rico para mim, os alunos me entregaram de uma forma bem satisfatória. Eu consegui fazer aquele processo educacional ali da forma presencial, que era um desafio para mim na época, né, porque eu só tinha atuado à distância. E aí depois eu consegui uma vaga de professor EAD na Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, e atuei também como esse modelo de professor em educação à distância. Atualmente eu sou professor e administrador da plataforma Educacesal, que é uma plataforma de educação que fica dentro da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Então o núcleo de desenvolvimento, o núcleo de gestão de desenvolvimento e educação e saúde, ela criou uma portaria e ela construiu um núcleo, né, que esse núcleo ele é formado por psicólogo, administradores, pessoal da área de sistema de informação. Então esse núcleo é bem completo e multiprofissional para que a gente faça um processo educativo em EAD dentro de uma secretaria. E isso para mim eu acho que é um marco, né, no estado de Alagoas, porque a gente está trazendo um processo educativo de uma modalidade que relativamente é nova, né, para o processo da área da saúde, mas a gente está conseguindo fazer excelentes cursos e grandes participações.
E agora eu estou com esse desafio grande, né, junto com a Verônica, na W2A Cursos. Agora, além de professor, eu também sou conteudista, eu trabalho também naquela parte de design instrucional, então eu faço essa parte também um pouco. E a gente está construindo excelentes trabalhos, você vai ver o quanto o nosso curso está sendo bem estruturado, com muito carinho, para que você tenha uma experiência muito boa nesse processo de educação e-learning. Em toda a minha trajetória de trabalho, a gente sabe que um profissional, quando ele é contratado para dar 100%, né? Quem me falou isso foi, eu tive a oportunidade de conhecer o Rogério Leme, e nesse período, né, que eu estava participando de algumas sensibilizações lá como organizador do evento e também como palestrante, eu tive a excelente oportunidade de conhecer Rogério Leme, e ele me disse o seguinte: Francisco, né, eu fiz um questionamento para ele, ele disse: Francisco, o profissional, a empresa, ela contrata um profissional para dar 100%. Ele não contrata um profissional para dar 50%, para dar 70%, para dar 80%, ele contrata para dar 100%. Então, quando eu soube disso, quando eu ouvi essa conversa, né, eu já me empenhava o máximo quando eu trabalhava, mas aí eu começo a dar 100%, 110%, 120%, o máximo que eu puder fazer, eu faço para aquela empresa no momento que eu estiver trabalhando nela. Eu vou trazer agora um depoimento de uma profissional da área de psicologia que trabalhou junto comigo, né, a psicóloga Keila. Vamos ver o que ela tem a dizer. Daqui a pouco a gente volta. Bom, o que falar do Francisco? Conheço o Francisco há mais ou menos 8 anos. Presenciei toda a evolução dele dentro da instituição, do serviço público. Francisco, a princípio, era muito tímido. Bastante, inclusive, né? E aos poucos eu fui percebendo toda a evolução dele, né? Tanto na postura profissional, na iniciativa, nas ideias que ele colocava, tirava do que ele tinha de pensamentos e colocava no papel. Ele fez muita coisa acontecer, ele colocou realmente em prática tudo que ele sempre planejou, tudo que ele sempre vislumbrou dentro do serviço público. E fiquei muito orgulhosa em ver toda essa evolução dele, ter o maior orgulho de tê-lo como amigo. E a cada dia que passa, ele não para de crescer. Ele está sempre crescendo, sempre evoluindo e sempre inovando e colocando amor em tudo que ele faz. Então, Francisco, eu só posso te desejar, meu amigo, muito mais sucesso para você, tá? Porque você merece, e tenho muito orgulho de onde você chegou e de onde você ainda vai chegar, tá? Obrigado, Keila, pelo depoimento. Obrigado, gratidão para você. Quando a gente iniciou o programa de avaliação de desempenho dentro da secretaria, a gente viu que a literatura, ela diz que antes de você iniciar um processo de avaliação de desempenho, você tem que sensibilizar as pessoas, você tem que explicar para ela o que é que vai acontecer naquele processo de avaliação. Você não pode lançar o programa de avaliação de desempenho de qualquer forma, né? Você não pode chegar e dizer, vamos fazer a avaliação de desempenho. A gente tem que sensibilizar também o público que vai ser avaliado e também o público que vai avaliar. Então, o que aconteceu? Quando foi no início de 2013, mais ou menos, a gente começou esse processo de sensibilização, né? E aí tinha um grupo atrás, organizando toda aquela logística, né? Eu também participei desse processo de logística, mas a minha participação principal era na palestra, que eu explicava o programa de avaliação de desempenho para aquele público. E aí eu lembro como hoje, a nossa primeira palestra sobre a sensibilização do programa de avaliação de desempenho. Ela aconteceu no dia 20 de julho de 2013. Eu lembro porque na organização, né, a gente tinha algumas datas para iniciar e eu coloquei exatamente na data do meu aniversário. Então eu disse, não, já que eu vou começar uma coisa nova para mim, que eu nunca palestrei, coisa e tal, então eu digo, eu vou colocar num dia marcante para mim. Aí eu coloquei no dia 20 de julho. Aconteceu outras datas importantes que eu também trouxe para esse período, porque como você estava na organização, você podia colocar uma data mais flexível, e aí eu coloquei alguns fatos importantes, eu coloquei na data do meu aniversário. Então o que acontece?
esses gestores, né, que a gente primeiro sensibilizou, ele não era público-alvo, mas ele tinha que entender o processo de avaliação de desempenho que ia acontecer na casa dele. Então a gente sensibilizou primeiro esse público e aí foram 2 sensibilizações por semana durante uns 3 meses. Era casa cheia, topada, era 50, 100, 120 pessoas e aí a gente tem esse processo de sensibilização. E aí é quando entra a Keila, que ela, no final de todas as palestras, a gente sentar para se reunir, para ver o que ocorreu, né? E aí eu recebi o feedback dela dizendo que eu tinha que melhorar ali, tinha que andar mais, que eu estava muito parado, que eu tinha que falar mais devagar ou mais rápido. Aí ela me moldava e aí eu comecei a entender um pouco desse processo e aí, graças a Deus, deu tudo certo e eu agora estou diferente daquele palestrante que começou lá no dia 20 de julho de 2013. A W2 Cursos, ela está preparando, certo, vários cursos, tanto no eixo de tecnologia, quanto no eixo de design metodológico, para que vocês entendam todo esse processo. E também estamos finalizando, estamos afinando a mentoria para a gente fazer essa divulgação e que vocês tenham uma experiência mais agradável, né, bem agradável, no processo de construção de TCC. Só para você entender como é que vai ser o nosso processo da mentoria para o TCC, para a construção do TCC, ele vai ser dividido em 3 pilares. O primeiro pilar é processo de desenvolvimento. Então, nesse processo de desenvolvimento, onde vai ser a construção, onde você vai buscar os autores, todo aquele processo de desenvolvimento do corpo mesmo do TCC, então a gente vai ser esse primeiro pilar. O segundo pilar vai ser a construção de uma apresentação poderosa. Então a gente vai lhe apresentar ferramentas para que você faça uma apresentação show mesmo, que você tenha esse processo de desenvolvimento da escolha do que colocar na apresentação, quais ferramentas você vai utilizar. Então esse módulo, nesse pilar, nós vamos apresentar para você. E o terceiro vai ser o caminho da aprovação. Então a gente vai lhe dar dicas de oratória, a gente vai lhe dar dicas de técnicas vocais e apresenta de uma forma mais salutar possível e rumo à aprovação. Porque a nossa meta é o seguinte: caso você contrate o nosso serviço, né, de mentoria, e se a gente confia tanto que você vai ser aprovado, porque eu passei por esse processo, as pessoas que eu ajudei passaram por esse processo, e a nossa confiança, que ela é tão grande que vai acontecer, que a gente devolve o seu dinheiro na íntegra se você não passar. Então, se você fizer o processo dele, processo direitinho, como a gente está indicando, todo correto, quando chegar no final, se você não for aprovado, não tem problema, a gente vai devolver o seu dinheiro na íntegra, sem descontar impostos, sem descontar nada. Eita, eu percebi que eu já estou devendo 3 assuntos para vocês, né? O primeiro assunto é a minha trajetória educacional, como eu saí em 13 anos do meu primeiro grau até o mestrado, né? O segundo assunto vai ser a minha trajetória profissional, né? O meu desejo de ser cobrador de ônibus e atualmente eu sou um servidor público reconhecido em todo o estado. Também falar sobre um pouco da mentoria. Eu vou trazer um vídeo explicando passo a passo como é que vai ser essa mentoria para que vocês entendam todo esse processo. Nós estamos construindo um material rico, com muito carinho, para que vocês tenham a experiência de uma educação na modalidade e-learning com a melhor experiência possível, né? Nossos cursos, além do material rico que tem lá e-book, tem lá áudio para que você escute o seu e-book no momento que você estiver no ônibus, no momento que você estiver na sua academia, você fica lá escutando aquele processo pelo áudio. Você tem também os vídeos, que você pode assistir os vídeos onde você quer que você esteja, e tem também uma mentoria. Então, cada curso que você contrata, você tem uma aula específica comigo. Você participa do processo do curso, anota as dúvidas que você tem. Caso você mande por e-mail e não fique satisfeito, porque a gente também tem a resposta por e-mail, e você não ficou satisfeito com aquela resposta, você pode entrar em contato comigo, agenda uma data, uma hora, e a gente senta e a gente conversa pessoalmente. Você vai conversar comigo sobre aquele assunto que você está com dúvida no curso. Então a gente está com muito carinho preparando todo esse material para que você tenha a melhor experiência possível. Perfeito? Encontro vocês, como a Verônica falou, nas redes sociais. Até logo!